João 8, do 30 até o 43. Nós vamos assistir o vídeo introdutório da série de João, como o último preparo para ouvirmos a exposição do texto sagrado. Assistamos o vídeo como um ato litúrgico, como um ato de culto. O Evangelho de João, a pérola mais preciosa do Novo Testamento, revela a promessa mais grandiosa de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Em suas páginas, somos convidados a um banquete espiritual, onde a água se transforma em vinho, os cegos enxergam, os mortos ressuscitam e a luz dissipa as trevas. Através dos 7 sinais milagrosos, João nos revela a divindade de Jesus, o Messias prometido. Mas João vai além dos milagres. Ele nos leva ao coração do Evangelho, revelando o amor incondicional de Deus, que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos chamados a amá-lo e a guardar seus mandamentos, a fim de experimentarmos a verdadeira alegria e a paz que o mundo não pode dar. Em Cristo, a vida eterna. Uma jornada profunda pelo Evangelho de João. João 8, do 30 até o 43. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado por esse culto que foi repleto da sua palavra, repleto da presença de Deus, do Espírito Santo, da presença de Cristo. Cantamos a glória de Cristo, cantamos a cruz de Cristo,
Tudo isso foi feito pelo Senhor, por intermédio de nossas mãos, e nós chegamos até aqui mais do que preparados para ouvir a sua palavra. Então rogamos ao Senhor, que o Senhor venha falar conosco, e que a gente possa sair daqui diferentes, modificados, transformados. Mas além disso, convictos de que temos que agir e mudar a nossa prática, e mudar o nosso modo de agir. Que o Senhor nos ensine como devemos mudar e quais áreas temos que modificar no dia de hoje para herdarmos a vida eterna. Fala conosco, é o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Nosso texto vai falar do perigo de uma fé superficial. Nós vivemos numa época de muitas vozes falam conosco, muitas. Vozes que prometem liberdade, vozes que prometem felicidade, vozes que prometem realização pessoal. O mundo é cheio de vozes. E esse mundo que fala alto, gera um ruído que muitas vezes nos impede de fazer a pergunta central, que é: qual dessas vozes que eu e você temos ouvido, que tem guiado as nossas vidas? Muitas vozes têm falado conosco, qual dessas guia a nossa vida? No Evangelho de João, Jesus é a voz que confronta a realidade dos fariseus e a realidade da multidão. E qual é esse confronto? Existe uma grande diferença entre a fé superficial, a fé que vem das vozes do mundo, a fé que promete liberdade, felicidade e realização. Há uma diferença enorme dessa fé produzida pelas falsas vozes ou pelos falsos discursos, de uma fé genuína que transforma o coração. Muitos acreditam que estão vivendo em liberdade, mas na verdade encontram-se aprisionados em ilusões espirituais, religiosas e existenciais. O que Cristo está fazendo aqui não é apenas nos convidar para reconhecer a verdade, mas sim de abandonarmos a fé, essa fé superficial, e abraçarmos uma fé autêntica. O convite de Jesus é para que eu e você tenhamos um relacionamento vivo e transformador com Ele. Não só que o conheçamos, mas que tenhamos um relacionamento profundo. O texto do domingo passado terminou com a fala: muitos creram nele. Mas a pergunta, olhando para o texto, é: o que significa crer? O que significa então ouvir o Senhor Jesus e crer? Será que esse ouvir e crer o Senhor Jesus tem gerado em mim, em você, em nós, uma fé genuína? O texto de hoje nos confronta com 3 verdades. A primeira: existe uma fé superficial que não transforma. Segunda: a escravidão do pecado pode ser muito sutil, mas é tão real quanto esse momento que nós estamos vivendo. E por fim, nossa fé de fato é genuína ou nossa fé é superficial? Como tema dessa manhã, a verdadeira liberdade e a escravidão oculta. Aqueles que creem superficialmente continuam escravos, mas os que permanecem na palavra de Cristo, conhecendo a verdade e andando no caminho de Cristo, possuem a fé autêntica. Como que começa o texto? O texto começa com Jesus dizendo que não só basta crer nele, mas é necessário permanecer nele. Olha comigo o versículo de número 30 até o versículo de número 32. Ditas essas coisas, muitos
creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E o que Jesus disse? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus estabelece aqui a distinção entre a fé superficial e a fé genuína. E a distinção é, se permanecerdes na minha palavra. Não basta só crer, é necessário permanecer. E olha a conclusão do texto, versículo de número 32 mostra a consequência. Versículo de número 31, se permanecerdes na minha palavra, qual é a consequência direta? Versículo 31, sois os meus discípulos. Meus irmãos, a ausência de permanência na palavra nos exclui do reino de Deus. É simples a relação que nós estamos vendo aqui. Estar impressionado com Cristo não significa ser salvo por Ele. Não basta simplesmente acreditar em algum momento da vida, é preciso permanecer. E a fé genuína, ela é a única que é capaz de resistir ao teste do tempo. A fé genuína é a única que é capaz de resistir às provações. A fé genuína é a única que é capaz de resistir às tribulações. Mas olha aqui o versículo de número 32, olhe que o versículo de número 32 ainda nos coloca um plus a isso. Se permanecermos na palavra de Jesus, somos seus discípulos. E então, sendo discípulos, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A verdade de Cristo não é apenas uma verdade que ilumina a mente, que ilumina a alma. A verdade de Cristo é uma verdade transformadora, libertadora. E aqui há um trecho no original que vale a pena ser destacado. Libertará aqui não significa uma liberdade provisória, mas é uma liberdade definitiva e profunda. A fé que permanece é a fé verdadeira. A fé que permanece é aquela que liberta. A fé que permanece é a fé do discípulo. A fé que permanece é a fé cristã. Então a gente precisa olhar para nós e perceber se a nossa fé é produzida apenas por momentos de entusiasmo espiritual. Uau, Jesus é a luz do mundo, eu creio nele. Ou se a nossa fé é produzida por uma atitude constante de crer. Se você conhece a verdade e tem andado nessa verdade, se você é alguém que não só ouviu falar, mas abraçou, a evidência disso é a permanência. Quanto mais tempo estamos na presença de Cristo, quanto mais tempo nos devotamos a Cristo, quanto mais tempo permanecemos ao lado dele, mais claro fica o tipo da nossa fé. Mas o grande problema é que existe uma ilusão nesse mundo. Existe uma falsidade, existe uma mentira, existe um engano, que é a ilusão da falsa liberdade. Olha o versículo de número 33. Jesus está sendo claro. Aos judeus que creram nele, ele disse, vocês precisam permanecer. Se vocês permanecerem, vocês são meus discípulos. E assim conhecerão a verdade e serão livres. A fala de Jesus é irretorquível, não tem muito o que explicar. É muito clara. Olha a resposta dos judeus. Responderam-lhe os judeus. Versículo 33. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como, pois, dizes, sereis livres?
A afirmação é absurda por si só. E por que é absurda? Ora, meus irmãos, vocês conhecem a Escritura. O povo judeu foi escravo dos egípcios, foi escravo dos assírios, foi escravo dos babilônicos, foi escravo dos amonitas, foi escravo dos moabitas, foi escravo dos filisteus, foi escravo dos gregos helenistas, e nesse momento da história, eles são escravos dos romanos. Perceba que a fala é absurda, porque esse povo sempre foi escravo. Esse povo passou durante muitos e muitos anos por momentos de escravidão plena. Mas o que essa fala revela? A ignorância deles quanto à escravidão? Não. O problema aqui é muito mais profundo. Eles negam a escravidão espiritual. Eles falam de liberdade enquanto estão presos num mundo de algemas invisíveis e de grades perpétuas. A maior escravidão não é a física, meu irmão. A maior escravidão não é a motora. A maior escravidão é a escravidão da alma, que se recusa a enxergar a própria condição. Você já deve ter passado por isso. Aquele parente, aquele conhecido que é usuário de drogas, a gente sabe que ele é escravo das drogas, e mesmo assim ele se afirma livre. Eu sou livre. Os judeus estão falando de liberdade. Somos livres, enquanto estão presos, amordaçados, presos numa realidade escravista, numa realidade de algemas. Ninguém, e aqui talvez seja o nosso grande problema, nenhum de nós verdadeiramente será livre se a gente não reconhecer que está preso num mundo enganoso, num mundo mentiroso, no nosso próprio pecado. Enquanto a gente não for capaz de ver as grades, de ver as algemas, nós sempre teremos a ilusão da liberdade. Sempre teremos a ilusão de que somos livres. E aqui, para dar um exemplo mais claro, existe alguma coisa que te aprisiona? Tem algum pecado que te aprisiona? O palavrão, por exemplo, a falta de domínio próprio, o uso de bebida alcoólica, a pornografia, a avareza. Tem alguma coisa que te escraviza? Tem, certamente tem. E nós temos que ser sinceros, a ponto de dizer se somos verdadeiramente livres, ou se apenas nos consideramos livres. Os judeus não eram livres, eles apenas se consideravam livres. E Jesus vai expor isso. Jesus vai mostrar que a pior escravidão que existe é a do pecado. E só existe uma forma de liberdade. Olha comigo o versículo de número 34 ao 36. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ponto. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Mas aqui eu preciso esclarecer um ponto. Talvez você olhe e fale assim: mas pastor, todos nós somos pecadores. Como assim? Essa fala é uma fala impossível. Bom, nós temos que entender que a ideia aqui de cometer indica uma prática contínua. Se você pratica algum pecado continuamente, não isolado, não aquelas tolices, não aqueles escorregões. Nós não estamos falando aqui de escorregões. Nós estamos falando aqui de uma atitude desenfreada e voluntária no cometimento de pecado. Todo aquele que vive a prática contínua do pecado é escravo. É escravo de si mesmo, das paixões do mundo, é escravo do pecado e escravo da própria ilusão.
E meus irmãos, a nossa mente costuma ser a ferramenta mais eficaz nas mãos do diabo para não nos fazer enxergar que a prática contínua de alguns pecados nos aprisiona em todos os sentidos. Eu tenho um pecado na área X, afeta todas as outras. Eu tenho sido escravo de um pecado dos vícios, afeta toda a vida como um todo. Eu tenho sido escravo das minhas próprias ideias, afeta toda a sua estrutura familiar. Mas qual é a solução? Ora, Jesus vai dizer, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, o filho fica para sempre, versículo de número 35. Se, pois, o filho, que é dono da casa, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escravo não tem herança. Escravo a única coisa que faz é trabalhar. E não trabalha nem por pão, trabalha porque é propriedade. Mas o filho não é assim. O filho não é escravo de ninguém. O filho não depende de ninguém. O filho não está amordaçado a ninguém. E é por isso que o filho tem esse poder. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade não vem do esforço, mas vem da obra de Cristo. O dilema aqui é muito claro. Existem pessoas que pensam que são livres, mas são servos de um senhor vil e cruel, chamado pecado. Cristo não veio oferecer uma religião nova. Cristo não veio oferecer uma nova prática. Cristo veio para libertar os cativos. Os cativos da promessa de liberdade, os cativos da promessa de autossatisfação, os cativos da promessa de vida boa e farta. A gente deve compreender que a única liberdade só pode ser aquela que Cristo nos dá. E a pergunta então permanece: qual área da minha vida tem sido escrava do pecado? Tenho vivido como escravo? Qual área tem me escravizado? O quanto o pecado tem me feito servo das minhas próprias paixões? Jesus continua expondo a incoerência dos judeus. Olha comigo o versículo de número 37 e 38. Ele vai dizer: bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós porém fazeis o que vistes no vosso pai. Jesus reconhece que eles de fato eram descendência de Abraão, porque eles eram. Mas o fato de ser descendência de Abraão não significa que eles eram livres espiritualmente. E qual é a ironia aqui? Eles são descendência de Abraão e querem matar o filho de Abraão. A verdadeira descendência não é genética. A verdadeira descendência não é ideológica. A verdadeira descendência não é religiosa. A verdadeira descendência é espiritual. E Cristo vai dizer o seguinte: eu vim do Pai. Se vocês estiverem em mim, vocês são do Pai. Vocês vieram do mundo. E ao invés de abraçar a verdade de Deus, ao invés de abraçarem a verdade de que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho, vocês preferem ouvir as mentiras de Satanás. Aqui está a exposição do mundo. Existem os descendentes do Espírito e existem os descendentes da carne. Muitos têm afirmado descender do Espírito, sendo filhos exclusivamente da carne. E qual é a prova? A prova é que se nós seguimos as falas do diabo e do pecado, somos escravos, somos filhos da carne. Mas se a nossa identidade espiritual está no amor à palavra, na submissão à palavra, na submissão a Cristo, somos verdadeiramente descendentes de Abraão. Não é a linhagem
que define quem somos. Não é a denominação que define quem somos, mas é a nossa relação com a verdade. Muitos por aí têm dito que são filhos de Deus, mas as suas obras denunciam que eles têm outro pai. E fica fácil da gente perceber. Se o meu comportamento, se o seu comportamento, se o nosso comportamento confirma a palavra de Deus, temos uma identidade espiritual. Agora, se nossas atitudes são contrárias, infelizmente, temos por pai um outro pai. E no caso aqui dos judeus, eles tinham por pai Satanás. Mas os judeus estavam tão presos nessa segurança religiosa, nessa ilusão, nessa falsidade, que eles vão responder para o Senhor Jesus, no versículo de número 39, de maneira enfática. Eles vão dizer, olha comigo o versículo de número 39. Eles responderam, nosso pai é Abraão. Nós temos a tradição, nós temos a herança, nós temos a segurança, nós temos o legado, nós temos a história. Somos filhos de Abraão e basta. Os judeus haviam desconectado a necessidade da fé genuína com as obras advindas dessa fé. Muitos, irmãos, preste bem atenção nisso, muitos repousam sobre o fato de terem sido criados na igreja. Muitos repousam no fato de terem uma tradição religiosa familiar. Muitos repousam achando que tudo está normal. Porém, Cristo afirma categoricamente, nem a tradição, nem a herança, nem a religião substitui a transformação real do coração. Tradição não substitui conversão. Religião sem transformação pessoal é tradição vazia. E ser descendente de Abraão não faz de ninguém ser filho de Deus. E aqui, você pode até ter nascido da igreja, mas se você não nasceu de novo, nunca você herdará o reino dos céus. Isso é muito sério. Isso é muito grave, isso é muito contundente. Os judeus olham para Jesus e dizem, nós temos tudo que a gente precisa. A gente tem a lei, a gente tem os profetas, a gente tem os salmos, a gente tem o templo, a gente tem o sinédrio, a gente tem tudo. Temos Abraão, somos descendência de Abraão. Jesus vai explicar. Versículo de número 39, a parte B, até o 41, a parte A. Olha comigo do 39, a metade dele, até o 41, a primeira parte. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, vocês devem praticar as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram matar-me. Eu que tenho falado a vocês a verdade que ouvi de Deus. Vocês não estão procedendo como Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Vocês estão obedecendo a Satã. Olha o que Jesus está dizendo, meus caros. Jesus está desafiando os seus ouvintes. Se vocês são filhos de Abraão, vocês devem me amar. Vocês devem realizar obras coerentes. Vocês devem viver uma vida pautada no Evangelho, com obras compatíveis com essa. Grava um ponto aqui. Nenhum de nós será salvo pelas obras. Nenhum de nós. Mas é certo e vivo que as nossas obras são a prova visível se temos ou não fé. Nenhum de nós será salvo pelas obras, mas as obras são prova inconteste de quem nós somos. A incoerência é se dizer discípulo, mas com suas ações negar isso. Os judeus estão fazendo exatamente isso. Eles estão dizendo, somos discípulos. E eu não sei se você percebeu, e o início do texto, Jesus está falando para aqueles que haviam crido. Jesus está falando para aqueles que tinham acreditado. O que Jesus está dizendo
é que a nossa identidade espiritual é comprovada por aquilo que a gente faz. A fé que salva é testificada nas obras que realizamos. Ou em outras palavras, se você quiser um trecho bíblico, uma ideia bíblica, se conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Se nossas ações refletem a nossa fé, somos seus discípulos. Se nossas ações são uma contradição à nossa fé, somos uma farsa. Quando Jesus vai confrontar os discípulos nesse grau, a resposta dos judeus aqui que haviam crido nele, quando Jesus confrontar os judeus dessa forma radical, os judeus que haviam crido nele, eu disse discípulos, a palavra certa não seria discípulo. Os judeus que haviam crido nele vão responder da forma mais aviltante. Essa é a resposta mais suja de toda a Escritura. Olha comigo o versículo 41, a parte B. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. A resposta dos judeus é aquela falsa acusação que perdura até hoje. Os judeus acreditavam que Jesus tinha sido gerado por um caso extraconjugal de Maria com um soldado romano. E que esse soldado romano rejeitou a Maria e ao fruto do seu ventre exatamente por serem judeus. Correu o boato de que Jesus era filho de um ato de prostituição da sua mãe. Correu o boato que Jesus era bastardo, que Jesus era um mentiroso. E aqui eles vão dizer para Jesus: nós somos filhos de Abraão, não somos bastardos, não somos filhos do adultério. Diante de uma acusação tão grave, tão diabólica, tão demoníaca, tão suja, tão vil, o que Jesus faz? E aqui a gente precisa aprender muito com Jesus. Versículo 42, Jesus diz: se Deus fosse de fato vosso Pai, vocês me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Eu vim de Deus, voltarei para Deus. Se vocês fossem de fato filhos do meu Pai, vocês me amariam. Não se iluda, é impossível amar a Deus e rejeitar a Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Apesar de Deus amar a Israel, apesar de Deus ter um quê com a terra prometida, apesar de Deus proteger o território de Israel, e isso tudo é verdade, não podemos nos iludir. Todos aqueles que rejeitam Jesus não amam a Deus. Não tem como amar o pai e rejeitar o filho. A rejeição ao filho é rejeição a Deus. Rejeitar o filho é colocar a vida à beira de um abismo, esperando somente um vento forte para derrubá-la. Se Deus fosse o vosso pai, disse Jesus, vocês me amariam. Eu vim de Deus, eu aqui estou, em nome de Deus, não vim de mim mesmo, vim para ajudar vocês. Jesus vai terminar esse versículo de número 41, fazendo uma pergunta que a gente deve fazer para nós mesmos. Qual é a razão? Porque às vezes a gente não compreende o que Deus está dizendo. E a razão, meus irmãos, é exatamente a escravidão que a fé ilusória produz. E essa ilusão pode ser chamada como surdez espiritual. Jesus vai responder para eles, versículo 43. Sabe por que vocês não conseguem ouvir minha palavra? Porque vocês são incapazes de entender o que eu estou dizendo.
Jesus está dizendo, vocês não são capazes de entender uma palavra. Por quê? Porque o coração de vocês está aprisionado. O coração de vocês está amarrado. A vida de vocês é escrava. A surdez espiritual não tem nada a ver com incapacidade de ouvir. Tem surdo que ouve muito melhor do que quem ouve perfeitamente. Eu já conheci cego que enxergava além da vista. Já conheci surdo que ouvia o que ninguém era capaz de ouvir. A surdez espiritual é a resistência voluntária, é a obstinação e a teimosia que diz eu não quero, eu não quero, eu não quero e eu não quero. E não adianta ouvir pregações constantes, sabe? Tem gente que ouve sermão a vida inteira e não consegue dar um passo em direção à transformação. O grande dilema é que o coração endurecido torna a verdade inaudível. Mas mesmo assim a palavra de Deus fala. Mesmo com os homens não escutando, a palavra de Deus fala. E pela palavra de Deus falar, é que é possível que nesta manhã o meu e o seu coração estejam sensíveis à palavra e ao Deus da palavra. Como é que eu termino esse sermão? Bom, nós chegamos no momento decisivo do sermão. Nós somos confrontados com a profundidade da palavra de Jesus. E diante dessa palavra nós não podemos permanecer indiferentes. Não dá para permanecer acomodados. Não dá para manter uma fé superficial. Cristo nos ofereceu claramente a alternativa. Eis aqui a liberdade verdadeira. Eis aqui a escravidão espiritual. Qual caminho você vai escolher? Mas não basta escolher. Jesus nos chama para ficarmos firmes na sua palavra. Jesus nos chama para abandonar as ilusões religiosas. Jesus nos chama para abandonar a segurança vazia da tradição. A liberdade que Jesus está oferecendo não é teoria. A liberdade que Jesus está oferecendo é profunda, transformadora. Rompe definitivamente com as correntes do pecado. Muda completamente a identidade espiritual. Hoje, eu e você somos convidados, mais uma vez, a fazermos uma escolha clara e definitiva. E que escolha é essa? Ou continuamos escravos, ou somos verdadeiramente livres. E essa é a escolha mais importante da vida. Essa escolha é mais importante não só para a sua vida, mas para a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Diante da urgência e da importância, qual decisão que tomaremos? Permanecemos na palavra? Ou tivemos só um momento de fé? Sou filho da verdade, sou filho da mentira. Qual voz tem ouvido? A voz de Deus ou a voz do mundo? Hoje Cristo fala mais uma vez. Hoje Cristo fala de novo. E Ele tem falado nessa igreja nos últimos 2 meses. Mas talvez você se pergunte, ok, aceitei, vou abraçar essa verdade, vou viver essa verdade, vou viver essa liberdade, como pastor, eu posso permanecer em Cristo. Aqui, tem 6 comos, para você sair daqui com o que fazer. Primeiro como? Permaneça na palavra diariamente em nome de Jesus. Não se alimente de versículos soltos. Não se alimente de mensagens emocionais. Não se alimente de mensagens de autoajuda. Não. Leia as Escrituras com profundidade. Tenha desejo por conhecer a Deus. Seja um sincero leitor da Bíblia. Estude com consistência. Medite na palavra de Deus dia e noite. Faça um compromisso, saia daqui com um compromisso para permanecer na presença de Jesus lendo a Bíblia. Eu já disse a vocês, me ajudou muito ouvir a Bíblia em áudio, me ajudou muito, muito. Eu estou terminando a minha leitura bíblica desse ano, meus irmãos.
Eu estou no final do Antigo Testamento, eu só estou ouvindo. Permaneçam na palavra diariamente. 2, ore com intencionalidade. A liberdade começa no secreto da oração. Abra seu coração diante de Deus. Confesse os seus pecados de verdade. No momento aqui do culto de confissão de pecado, confessa. Eu fui lascivo, eu fui arrogante, eu fui irascivo, eu fui mesquinho, eu fui vil, eu gritei com a minha esposa, eu não tive paciência. Ore de verdade, de verdade. Rompa com aquilo que te aprisiona, rompa com as amarras. Ore com libertação real. E ore pelas outras pessoas. Meus irmãos, tem irmãos aqui que estão muito carentes da sua oração. Ore, de verdade. Deus visita o hospital, Deus visita a UTI, Deus ajuda com a quimioterapia, Deus revela aquilo que precisa ser revelado. Em terceiro lugar, rompa, pelo amor de Deus, rompa com hábitos escravizadores. Rompa com pessoas, hábitos e lugares. Tem lugar que você não pode ir mais. Por que você continua indo? Tem pessoas que você tem que se distanciar. Por que você continua falando com elas? Tem grupo de WhatsApp que você tem que sair. Você tem que sair. Rompa. Rompa com hábitos que te escravizam. Vou contar uma história. Eu conheci um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular que tinha problemas com a internet. Ele não podia ficar diante da tela, que os dedos dele corriam ligeiro para páginas inadequadas. O que esse homem fez? Ele colocou o computador na sala, a senha era só da esposa e a esposa acessava o computador dele. Na sala, junto das filhas. Rompa, rompa com hábitos que te escravizam. Rompa com isso. Não aceite mais viver amarrado com o pecado. Corte essas correntes, pelo amor de Deus. Quarto lugar, são só 6, tá? 6 dicas. Quarto, caminhe com outros que buscam o mesmo propósito. Alguém já disse, se você andar com milionários, se você andar com 4 milionários, você será o 5º. Alguém já disse, se você andar com 4 tolos, você será o 5º. Caminhe com outros que buscam o mesmo propósito. Fuja da superficialidade. Participe de uma comunidade de fé. Envolva-se com pessoas que amam a verdade, que te encorajam a crescer. Com pessoas que querem mais da vida e querem mais da vida com Deus. Junte pessoas ao seu redor que vão te ajudar. Não adianta ficar andando com gente que vai te amarrar, que vai te trazer para baixo. Ah, pastor, significa que eu tenho que rejeitar? Não, fica firme e depois vai lá ajudá-los. Seja você a pessoa que pode transformá-los. Quinto, usa a sua liberdade para servir. Sirva com alegria. Meus irmãos, não existe nada que nos tire da cadeia, não existe nada mais eficaz que nos arranque da cadeia, da ilusão, do que servir os outros com alegria. Envolva-se, vá visitar uma casa de detenção, vá visitar um local onde pessoas estão internadas por uso de droga, vá visitar um hospital, vá visitar um orfanato, vá visitar um abrigo, vá visitar um asilo. Comece a servir, vá entregar sopa no meio da semana, comece a fazer obras dignas do Evangelho. Pastor, mas eu não sei um lugar onde eu posso entregar sopa. Vai chegar o inverno, fazemos sopa aqui. Mobilize-se. Arranque essas amarras da religiosidade. E vivam sem medo. Amem sem reserva. No dia que a gente abraçar o morador de rua, porque está em lágrimas dizendo que aceitou Jesus, a nossa vida é ressignificada. No dia que a gente abraçar alguém no leito de morte, e essa pessoa disser, eu creio em Jesus, nossa vida é modificada. Último, viva como um cristão.
Sua identidade foi restaurada. Você nasceu de novo, você não é mais escravo. Não se veja como alguém indigno, derrotado, confuso. Não, em Cristo você é filho amado, em Cristo você é liberto, em Cristo você é regenerado, em Cristo você é nova criatura, em Cristo você é mais que vencedor, em Cristo você herdou a vida eterna. Isso não é teoria, isso é realidade. Assuma esse estilo de vida. Sou cristão, dia após dia sou cristão. Permaneça na palavra, ore com intencionalidade, rompa com hábitos escravizadores, caminhe com outros que buscam o mesmo propósito, sirva com alegria e viva a sua identidade. A liberdade de Cristo é assim, é viva, é vibrante, é prática, não é teoria, é realidade, é um passo a passo, uma decisão após outra, um dia após outro. Compete a nós darmos o passo que precisamos dar. Eu faço votos que de fato vocês sejam discípulos do Senhor Jesus. E para a gente encerrar esse sermão, nós vamos cantar mais uma vez a canção que nós aprendemos. Se permanecermos nas suas palavras, somos seus discípulos. Eu quero que você vá embora com essa canção na mente. Eu quero que você vá embora com esse texto na sua mente. Eu quero que você vá embora com essa realidade que está aqui. Que realidade é essa? Que se você permanecer na palavra do Senhor, você é discípulo dele. E a verdade vos libertará e você será livre. Nunca mais escravo do pecado, nunca mais escravo das paixões. Se você permanecer na palavra do Senhor, sua liberdade será eterna. Se coloque em pé. Vamos cantar alto, vamos cantar para valer, vamos cantar de verdade. Vamos cantar essa realidade que Cristo conquistou por nós e para nós, que é a realidade de uma vida livre, de uma vida transformada, que é a realidade da verdadeira liberdade, não mais a escravidão oculta do pecado, mas a verdadeira liberdade. Agora, irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as santas consolações do Espírito esteja sobre todos nós e nos faça livres em Cristo para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, ótimo domingo, vão com Deus, muito obrigado. E não se esqueça, se permanecerdes na palavra do Senhor, certamente sereis livres, e livres para sempre. Deus abençoe vocês.